Olá pessoal, nós iremos apresentar o conceito de máquina de estados com aplicações para games. Mas antes um pouco da história de máquinas de estados. Máquinas de estados infinitos, ou MFs, como eu vou chamar durante essa apresentação, ela possui diversas aplicações. Inclusive as primeiras pessoas que começaram a aplicar esse conceito, eles nem eram pessoas relacionadas com computação. Eram biólogos, psicólogos, matemáticos, engenheiros. E eles tinham um pensamento em comum, que era modelar o processo de pensamento humano, seja em uma mente biológica ou em um computador. Então eles queriam realmente botar em um papel representações do pensamento humano. E o termo máquina de estados finitos começou a surgir com esses dois cientistas, Walter Pitts e Warren McCulloch, no seu artigo A Logical Calculus Immanent in Nervous Activity, ou cálculo lógico imanente em atividades nervosas. E o que é MF? É um modelo abstrato que efetua a representação de um sistema que possui estados finitos e transições entre esses estados sob determinadas circunstâncias. Então, como assim? Então eu tenho um sistema que tem estados possíveis e aí, dadas determinadas circunstâncias, existe uma transição nesses estados. Existem dois tipos principais de máquinas de estados finitos. O primeiro grupo é conhecido como aceitadores ou reconhecedores, e o segundo grupo são transdutores. Os aceitadores, como o nome já diz, eles aceitam algum tipo de entrada ou rejeitam. E os transdutores, eles transformam as entradas em um tipo diferente de saída. Os aceitadores, como eu já disse, ele tem uma definição formal que é composto de cinco elementos, vamos dizer assim, uma quíntupla. O primeiro elemento é um alfabeto, que diz respeito aos possíveis símbolos de entrada, os estados, que são os estados finitos, no qual aquele sistema pode estar. Existe um estado inicial, tá, que é único. Existe uma função de transição, que vai definir quais serão os próximos estados. Você tem uma entrada, você tem um estado, e aí você pode ter uma transição. E essas transições são determinadas por essa função. E aqui você tem um conjunto, que são os estados de aceitação. Tá? Lembrando que isso aqui é uma definição formal para um aceitador/reconhecedor, um autômato, ou máquina de estado finito, que também pode ser chamado de autômato. E aqui nós temos um exemplo gráfico do que é um autômato. Então aqui nós temos um reconhecedor da senha 157. Então o estado inicial, eu chamo de Q-alpha, certo? E aqui nas setas nós temos as transições. Então eu posso estar no estado Q-alpha, Q1, Q15, Q157 ou Q-ômega. E essas transições, elas são determinadas pela entrada. Então se eu estiver nesse estado e receber o número, o símbolo 1, eu vou transitar do estado Q-alpha para o estado Q1. E da mesma forma, se eu estiver no estado Q1 e receber o símbolo 5, eu irei transitar do estado Q1 para Q15. E assim, se eu estiver Q15 e receber 7, irei para Q157. Esse daqui é um estado de aceitação, certo? Se eu não receber 1 ou 5 ou 7 dentro desses estados, eu estarei recebendo um símbolo qualquer, um outro símbolo qualquer. E aí a transição esperada é para esse estado QW, certo? Perceba que dentro de QW existe uma transição para aqui. Dentro de qualquer coisa, eu transitarei para ele mesmo. Então ele vai ficar preso aqui nesse estado. Como o único estado de aceitação é Q157, ele só vai aceitar a entrada se a entrada for de fato 157. Então nós conseguimos representar matematicamente um sistema que consegue reconhecer ou rejeitar as senhas. Olá pessoal, eu sou Alan e dando continuidade na apresentação do meu colega, vou falar um pouco sobre máquinas de Moore e de Mille. As máquinas de Mille e de Moore são transdutores, ou seja, são autômatos finitos com saída. Uma máquina de Mille associa um símbolo
de saída a cada transição. Já uma máquina de Moore associa um símbolo de saída a cada estado. No exemplo de nossa figura, a cada transição na máquina de Mealy é associada uma saída. A exemplo aqui, nós temos que assim que encontrar o alfabeto, a letra, o símbolo 0 é associado, temos uma saída associada que é o símbolo 1, nessa condição aqui. Já nessa segunda condição, nós temos que, assim que encontrado na palavra o símbolo 1, é associado à saída o símbolo 0. Já na máquina de Moore, nós observamos que o estado é que representa a saída. Então, independente da transição que ocorrer, se o destino final for aquele estado, nós teremos a saída associada a ele. A exemplo aqui, a saída é 1 no estado S0. Já no estado S1, toda a saída vai ser 0, será 0. Então, as máquinas de Moore e as máquinas de Mealy, elas são representadas por uma sêxtupla, onde Q é o conjunto finito de estados, Q0 é o estado inicial, sigma é o alfabeto de entrada, ômicron é o alfabeto de saída, delta é a função de transição que mapeia o estado atual, a entrada e o estado para onde seguirá após realizar a condição. A diferença de Moore e Mealy estará em lambda, que em ambas é função de saída, porém em Moore vai mapear o estado atual e a saída referente a esse estado. Já em Mealy vai mapear o estado atual, a entrada e a saída referente a esse estado atual e a entrada do alfabeto. Temos as diferenças das máquinas de Moore e das máquinas de Mealy, a saber: a saída na máquina de Moore depende apenas do seu estado atual. Já na máquina de Mealy também vai depender da entrada. Na máquina de Moore, quanto na máquina de Mealy, se a entrada mudar, a saída também irá mudar. Na máquina de Moore, são necessários maior número de estados que na máquina de Mealy. Na máquina de Moore também vai necessitar maior requisito de hardware do que na máquina de Mealy. A máquina de Moore reage mais lentamente às entradas do que na máquina de Mealy. E aqui nós temos alguns exemplos de aplicações de máquinas de Moore e de Mealy. A máquina de Mealy, por exemplo, a gente pode utilizar para facilitar a modelagem e a programação de comportamentos em aplicações de realidade aumentada, criando uma camada de comportamento e deixando que o usuário possa escolher com os itens que compõem a sua aplicação. Um outro exemplo para a máquina de Mealy são as criptografias. As máquinas de Mealy, elas oferecem um modelo rudimentar para definir máquinas de cifras, considerando o alfabeto de entrada e, portanto, condicionando qual será a palavra cifrada numa saída. Já um exemplo de máquina de Moore são os analisadores léxicos, que são autômatos finitos, em geral determinísticos, que identificam os componentes básicos da linguagem, como, por exemplo, números, identificadores, separadores e etc. E agora nós vamos realizar um teste no nosso diagrama de estados que representa uma máquina de estado de Moore. Vamos utilizar o JFlap como simulador. Para isso, basta a gente clicar em Input, Step, colocar a palavra que será testada, no nosso caso será a palavra 100110, clicar em OK. Verificamos que o nosso estado inicial de nosso diagrama é o Q0. E para iniciar o teste, clicamos em Step. E ele vai testar a entrada 1. OK, ele aceita 1. E ele vai realizar essa transição de fase e vai emitir X porque ele foi para o estado Q1. No estado Q1,
a saída é x. Vamos testar agora se ele aceita 0. Ele aceitou 0, ele realizou a transição 0 que vai para Q2 e ele emitiu y, porque no estado Q2 a emissão de saída é y. Agora vamos testar novamente o 0. Ele executou essa transição, ou seja, ele não saiu de Q2, por isso novamente ele emitiu y. Vamos testar agora se ele aceita 1. Novamente ele aceitou 1. Agora ele realizou essa transição que o encaminhou para o estado Q3. Note que ele recebeu 1 como entrada, mas agora, desta vez, ele emitiu y, diferente de quando ele aceitou 1 na primeira vez, que ele emitiu x. Verifique que, nesse caso, a emissão foi y, porque ele foi para o estado Q3. Vamos verificar agora se ele aceita 1 novamente. Ele aceitou 1, e desta vez, como ele não saiu de Q3, ele novamente vai emitir y. Vamos verificar agora se ele aceita 0. Ele aceitou o 0. Agora, desta vez, ele foi para o Q1. E mesmo a transição sendo 0, ele emitiu x, porque ele foi para o estado Q3. Porque nas máquinas de Moore, a saída independe da transição só do estado atual da máquina. E com isso, nós finalizamos nosso teste da máquina de Moore, tendo a saída x, y, x. Agora, nós vamos realizar um teste num diagrama de estado de uma máquina de Mealy. Basta clicar em Input, Step e colocar a palavra do alfabeto que será testada. Clicamos em OK e vamos clicar em Step. Lembrando que nosso estado inicial é Q0 nesse exemplo. Então, vamos testar se ele aceita 1. Ele aceita 1 e emitiu W, porque ele executou a transição 1 com a saída W. Observe que, diferente das máquinas de Moore, agora a transição a saída depende da transição e para qual estado segue. Então, ele agora está no estado Q1 e vamos ver se ele aceita 0. Clicando em Step, ele aceitou o 0 e emitiu W, desta vez, porque ele executou essa transição 0, entrada 0, saída W, e foi para o estado Q2. Vamos verificar se ele aceita 0 novamente. Ele aceitou 0. Agora ele executou essa transição 0, saída W. Novamente ele emitiu um W. E foi para o estado Q4. Vamos verificar se ele aceita 1. Ele aceitou 1. Foi para o estado Q3, porque realizou a transição entrada 1, saída Z. Desta vez ele vai emitir Z, porque ele executou essa transição. Vamos ver agora se ele aceita 1. Ele aceita 1 novamente. Novamente ele emitiu Z, e porque executou a transição entrada 1, saída Z. E vamos verificar agora se ele aceita 0. Ele aceitou 0. Ele emitiu W, porque realizou essa transição. E finalizamos com a saída www.zzw como palavra de saída. Bom, vou falar um pouco sobre autômatos finitos no dia a dia. Existem vários exemplos de autômatos que podemos destacar, mas demos prioridade em três tipos de autômato que podem
ser dados assim de exemplos, que seriam, esse é um exemplo bem comum, que é uma porta essas portas automáticas, se encontra muito em shopping, ou em prédios, ou vários outros meios assim. Esse tipo de porta nos dá a possibilidade de ter alguns estados, que é o estado dela fechado, é o estado inicial. Quando alguém chega próximo, já se torna um estado de transação, que ela vai partir para a transação de estar aberta, que seria a possibilidade de uma pessoa adentrar na loja ou de uma pessoa sair. Nisso também tem o estado de duas pessoas, de uma transação entre duas pessoas estarem próximas e ela abrir também. Seria um outro tipo de estado. E tem um estado, no caso, isso seriam transações do estado os estados de fechado e de aberto dela. Também teria a possibilidade de ter um estado que o vigia do shopping ou alguém que seja abra com controle remoto. Seria basicamente uma outra transação para um estado de aberto ou fechado novamente. Temos o de um cruzamento, um autômato de um cruzamento, onde temos três estados. Sabemos que um semáforo, onde temos, no caso, temos dois semáforos nesse cruzamento. E temos três estados. Sabemos que é o verde, vermelho e amarelo, que seriam as cores do semáforo. E nessa mudança, quando um verde passa para um amarelo, do amarelo passa para o vermelho, isso seria uma mudança de estados. Já daria estaria mudando de estados ao decorrer do tempo. Isso decorre em relação ao tempo, no caso. E nisso, para o tráfego do cruzamento aí, dá andamento. Isso seria o acionamento das lâmpadas dele, que daria essa transação de estados. Temos também o último exemplo, seria o último exemplo, lembrando que tem vários outros exemplos de autômato, só que nós estamos destacando os três, que seria um tanque de água com alguns sensores que possibilitando o tanque, se ele vai estar cheio ou se ele está vazio, para não ocasionar também a queima da bomba. Tipo, seriam dois estados assim, a bomba desligada, no caso estaria com um nível de água baixo, para ela estar desligada, ou a bomba ligada por um determinado tempo. Aí a máquina, isso daí a máquina de estado, no caso, nos dá em relação à resistência, que indica se está ligada ou desligada. Isso seria a transação, e a ligada ou desligada seriam os estados que estariam propostos, né, no tanque. Já para correr risco, já para, como eu falei, para a bomba não trabalhar sem água e ocasionar dela queimar. Isso também daria em relação a uma máquina de estados, com alguns estados, e umas transações dos estados, né, passando para desligado ou ligado. Bom, foi isso, os nossos três exemplos que temos dado. Olá a todos, eu me chamo Edivaldo Ribeiro Alves e vou dar continuidade aqui na nossa apresentação. O que ficou reservado a mim foi para falar a máquina de estado aplicada a games.
Máquina de estado aplicada a jogos. Resumindo e simplificando, as máquinas de estado FSM, com essa sigla bem popular, são na verdade a velha guarda no desenvolvimento de games. Estão presentes desde os primórdios, muito tempo mesmo, na indústria de games. Quando a complexidade dos jogos começam a aumentar, sendo necessário um pouco mais de lógica para controlar os diferentes possíveis estados de um jogo ou até mesmo de um jogador. O que poucos sabem é que uma máquina de estado pode ser usada para controlar quase tudo em um jogo. E ao contrário do que muitos pensam, ela não é exatamente digamos assim, uma inteligência artificial. Sobre o game, eh, o jogo consiste em aliás, o estado de caso referente ao game chamado Pac-Man. Após o surgimento nos primeiros jogos com IA, a empresa Midway Games deu continuidade a esta revolução, dando origem a outro famoso game chamado o Pac-Man, bem popular. O jogo foi baseado em um algoritmo um pouco mais complexo e com uma lógica simples. A lógica do jogo é basicamente simples, uma vez que foi utilizada a máquina de estado finito. Este jogo foi desenvolvido pela empresa grandiosa para a época, a Namco, na década ali de 80, onde até então existia o console também bastante popular para a época, o Atari. Sobre o game, o jogo consiste em um mapa onde o jogador deve percorrer todo o labirinto de forma a recolher todos os objetos dispostos no mesmo. Além de percorrer o labirinto, o jogador também deverá fugir de alguns fantasmas que surgem e que perseguem ele durante todo o jogo. Aqui temos os fantasmas. A máquina de estado trabalha em cima desses fantasmas, com alguns comportamentos. Eh, os fantasmas se chamam, tem o Ink, Blink e o Cling. O jogo utiliza máquinas de estado finitos para controlar o comportamento dos fantasmas, e eles têm comportamentos diferentes, que são, na verdade, eu vou escrever aqui que são o dispensar, caçar e fugir. Eh, o comportamento quando ele age em dispensar, comportamento fantasma, quando ele age para se dispensar, o estágio de dispersão é responsável por mover os personagens em direção aos cantos e andar em círculos, ficando o mais longe possível do Pac-Man, como demonstrado nessa imagem. Próximo comportamento é o fugir. Quando a ação fugir é acionada, cada fantasma se movimenta mais lentamente com um movimento aleatório, como demonstrado também nessa imagem aqui. Tem a outra atividade, a outra ação dele que é caçar. Para esse comportamento existem 4 funções de caçar: a implementação de acordo com a cor de cada fantasma. O algoritmo age de forma diferente. Agradeço por ter ficado até aqui e ter dado a nossa atenção a nossa apresentação.
Até a próxima.